Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Há quem pergunte se Jesus preparou apenas 12 discípulos para seguirem-no e também darem continuidade ao seu ministério. Claro que não. Havia mais discípulos. Jesus chamando pessoas para segui-lo. O primeiro texto que nós vamos ler, bem conhecido, Mateus 10, versículo 1 ao 4. Tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Observamos aqui que Jesus, diante de vários homens que ele havia chamado para si, ele escolheu esses 12. E claro que havia mais homens naquele momento. Entretanto, Jesus chamou estes 12 e deu-lhes autoridade e poder para que fosse no nome dele. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, observamos que após Jesus ter enviado estes 12, Jesus envia mais discípulos ainda. Lucas 10, 1 e 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Observamos aqui que Jesus, após ter enviado 12 discípulos, ele envia agora mais 70. E ele envia em grupos de 2. Então, os 12 foram divididos em grupos de 2, 6 grupos praticamente. E agora mais 35 grupos de 2. Eram eles preparados para que pudessem ir e apregoar os ensinos de Jesus. Claro que eles foram devidamente preparados por Jesus. Eles não foram de mão abanando, não foram sem algum conhecimento prévio. Todos eles receberam autoridade e poder de Jesus para que pudessem fazer o que ele os havia comissionado a fazer. Claro que ele havia dado algumas tarefas para todos os seus discípulos, e as mais importantes eram ter uma vida de oração e jejum. Todos eles deveriam manter esta vida, orar e jejuar. Era uma grande responsabilidade, não apenas para esses 12, mas também para esses 70. Observamos assim praticamente 82 discípulos que foram comissionados, preparados para que pudessem ir no nome de Jesus. Um terceiro texto que nós temos aqui, Atos, capítulo 1, versículos 21 ao 26. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Observamos aqui que para substituir Judas, que traía Jesus, foi chamado todos os discípulos que Jesus havia chamado para si, para que um fosse escolhido e fosse colocado no lugar de Judas. Assim observamos aqui que havia mais de 100 homens, mais de 100 discípulos, que Jesus estava preparando
para que pudessem dar continuidade ao seu ministério terreno. A igreja estava caminhando, nascendo. Era um princípio, uma pré-igreja, na qual Jesus havia comissionado a todos eles, para que pudessem ir em seu nome e realizarem grandes milagres, maravilhas. Afinal de contas, Jesus os havia comissionado. É o mesmo Jesus que tem comissionado seus servos e servas no decorrer dos séculos. E continua hoje a chamar pessoas para que possam ser bênçãos em suas mãos, serem seus instrumentos na face da terra. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Entretanto, nem todas as pessoas querem ser salvas. E temos exemplos assim no decorrer dos séculos. E ainda hoje, há pessoas que se afastam de Deus, se afastam de Jesus e encontram várias desculpas para fazê-lo. Maravilhoso é observarmos aqui que Jesus não fez acepção de pessoas. Quando começou o seu ministério, após ter sido batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, após a tentação no deserto, a qual estava sendo preparado para dar início ao seu ministério, foi habitar na cidade portuária de Cafarnaum, lá na beira do Mar da Galileia, e lá começou a chamar discípulos para segui-lo. E discípulo é aquele que é ensinado, é preparado para poder multiplicar o que aprendeu, compartilhar. Assim, Jesus havia preparado muita gente, muitos discípulos. E observamos aqui que os 12, que depois seriam chamados de apóstolos, foram comissionados com autoridade e poder no nome de Jesus. E depois Jesus preparou mais 70, também os comissionou, dando-lhe autoridade e poder para que no nome dele pudessem fazer o que ele estava fazendo. A confiança que Jesus colocou nestes homens, a mesma confiança que Jesus tem colocado para cada um de nós, homens e mulheres, que têm buscado servir ao Senhor Jesus. Deus tem nos agraciado, Deus tem nos abençoado. Mesmo que falhemos, erremos, porque somos pessoas que infelizmente pecam. A palavra de Deus diz que infelizmente o ser humano peca por pensamento, palavra e por atitude. Infelizmente nós erramos, transgredimos e pecamos e pedimos o perdão a Deus em nome do seu Filho Jesus. Que Deus abençoe nesse estudo, em que podemos observar que Jesus não chamou apenas 12, mas chamou mais 70, e havia vários outros discípulos que também foram chamados. É o caso também de Saulo, que perseguia a igreja, era um judeu fanático, era um judeu zeloso, era um judeu extremo, estava perseguindo a igreja, pensando que estava fazendo um bem para o judaísmo, e Jesus lhe disse que ele estava seguindo o caminho errado, que ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo a ele mesmo. E observamos assim a transformação de Saulo, quando descobriu que realmente ele estava errado, falhando, perseguindo a igreja de Jesus, perseguindo os seus seguidores e seguidoras. Que Deus abençoe, irmãs e irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais da Tua santa palavra, que é para o nosso crescimento e maturidade, para que possamos compartilhar com vidas humanas. Sê conosco e através de nós é que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.